Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Desejo que a palavra do Senhor venha ser revelada através do Espírito Santo ao seu coração, à sua família, a tudo quanto você estiver pensando, desejando no dia de hoje. Que a palavra de Deus possa te guiar, te dar um direcionamento para a sua vida e para o seu coração, em nome de Jesus. Iremos meditar em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 1. Esses dias eu estava pensando, relembrando e até mesmo conversando com pessoas que se depararam com uma notícia a respeito da sua vida, aquilo que iria abalar a sua vida, e tomaram decisões, algumas pessoas, através da palavra de Deus, e foram abençoadas. Outras pessoas, com uma notícia que abalou seu coração, foram para decisões, coisas que não estava direcionada pela palavra de Deus. Então a direção, o fim, as situações não foram alegres. E aqui Jesus deixa registrado a respeito, e como tema eu coloquei a morte de Jesus. Ele vem deixando claro que ele passaria por isso, viveria e passaria por esta situação, e nós vemos aqui o que acontece em sua morte. Vamos ver alguns passos que antecedem a morte de Jesus, o que estava acontecendo, o que iria acontecer ali. E o verso 1 e 2, e o nosso primeiro ponto: Jesus sabe que irá morrer. Diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nós vemos que Jesus ele não é pego de surpresa. Ele sabe tudo o que está acontecendo, ele tem o controle em suas mãos. Jesus está ciente de tudo o que está sendo tramado e o que irá acontecer, e de tudo o que irá acontecer ele tem o controle. Ele não se desespera, ele não chuta o balde, ele não larga tudo. Pelo contrário, Jesus ele sempre foi guiado, direcionado, instruído pelo Espírito Santo, assim como eu e você devemos ser todos os dias. Nós vemos Jesus durante 6 meses alertando os seus discípulos a respeito de sua morte, falando que isso iria acontecer, instruindo como isso tudo iria acontecer. E aqui no verso 1 e 2 ele já não fala mais de alguns meses, ele deixa claro o dia, ele deixa claro que está breve, e ele deixa claro de como tudo irá acontecer. Então nós vemos que Jesus, ele age. Quando nós olhamos pela palavra de Deus, nós vemos o Espírito Santo guiando Jesus, levando Jesus, e também dando e deixando claro ao coração de Jesus tudo o que irá acontecer. Nós podemos ficar tranquilos a respeito de nós, porque sabemos que tudo que irá acontecer conosco, Jesus está ciente, Jesus sabe de tudo. Jesus está no controle de todas as coisas. Não precisamos nos desesperar, não precisamos ficar aflitos, ainda que muitas vezes esta aflição, este desespero, a batalha tenta entrar em nossos corações, mas nós precisamos acalmar, buscar a direção de Deus e saber que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe do que você está passando agora, ele sabe do seu futuro, ele sabe do que você já passou, e ele sabe do que você está enfrentando neste momento. Ele sabia a respeito da sua vida. Nós podemos pensar assim: mas isso só acontecia com Jesus? Não, também pode acontecer conosco, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o próprio Deus morando dentro dos nossos corações. Aqueles que são salvos, remidos, aqueles que clamaram para que Jesus faça morada em seu coração, se tornaram filhos de Deus.
podem ser guiados pelo Espírito de Deus, podem sim ter o seu futuro antecipado, ouvindo a voz de Deus do que irá e do que pode acontecer, porque assim foi com Jesus e assim não será diferente conosco. O Espírito Santo nos instrui para todas as coisas, ele nos direciona para todas as coisas. Nós veremos também o que acontece em sua morte. Vamos ver o verso 7 e 12, e aí é o nosso segundo ponto. Jesus é preparado para a sua morte. Diz assim: aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, perfume, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Pois, derramado este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o seu sepultamento. Então Jesus aqui, através deste ato, desta mulher, aquilo que era tão precioso ao coração dela, aquilo que custaria naquele tempo tudo, uma fortuna, ela entrega, ela unge, ela prepara o corpo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está sendo preparado para a sua morte. O Senhor Jesus passará por aquilo e ela é um instrumento de Deus para preparar o corpo de Jesus. E o que me traz aqui uma lição pessoalmente para a minha vida é que nós não vemos Jesus desesperado, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo, o seu corpo sendo preparado, sabendo que ele passaria por aquilo, que não tinha um escape, era plano de Deus, não era o plano de Satanás, aqui não tinha nada a ver com o diabo, era o plano de Deus, era Deus direcionando Jesus para a cruz. Ele tinha que passar pela cruz para que nós fôssemos totalmente libertos. Então Jesus está sendo preparado, seu corpo está sendo preparado para a morte. Hoje em dia nós vemos, e é via de regra, o corpo ser preparado após a morte, né? Não vemos o corpo sendo preparado antes, mas depois. Aqui acontece o contrário, o corpo de Jesus é preparado, é ungido. Isto ficou registrado, o próprio Jesus disse que aonde a palavra do Senhor fosse anunciada, esse ato desta mulher seria também pregado. O que fazemos, o que já ouvimos, pregação sobre esta passagem, esta situação, do que ela fez, de como ela atuou, de como ela preparou o corpo de Jesus. Ela foi uma privilegiada. Vemos as mulheres depois, após a morte de Jesus, indo até o túmulo, querendo ver o corpo dele ungido, querendo ungí-lo, preparar o corpo dele após a morte, mas já era tarde, ele já não estava mais ali. Ela fez este ato profético antes, foi abençoada, preparou o corpo do Senhor Jesus. O que acontece em sua morte, vemos o verso 21, o nosso terceiro ponto. Jesus é traído, diz assim: e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então Jesus, além de estar passando por toda essa situação, sabendo que vai morrer, Jesus sabendo que está sendo o seu corpo preparado antecipadamente para a morte, ele vem, como eu disse lá no começo, avisando seus discípulos a respeito deste ato, deste acontecimento, do sofrimento que ele iria passar, da angústia que ele iria passar, do abandono que ele iria passar, porque ele sabia que isso fazia e seria o propósito do Pai. Ele também sabe da traição, de que ele será traído, de que ele será deixado, de tudo que iria acontecer já estava planejado no coração dos discípulos, de Judas. Satanás já tinha tomado o coração daquele homem e fazia parte do plano da morte de Jesus essa traição. E nós não vemos Jesus amaldiçoando Judas, nós não vemos ele abandonando aquele discípulo, nós não vemos ele murmurando, deixando aquele discípulo de lado. Pelo contrário, Jesus continua amando ele e amando até o final. Jesus vence esta traição porque ele está cheio de Deus, porque ele é cheio do Espírito, está cheio do Espírito de Deus, porque ninguém suportaria o que Jesus suportou. Ninguém conseguiria vencer
assim como Jesus venceu, se não estivesse cheio de Deus. Além de passar por todo esse sofrimento, Jesus sabe desta situação que ele viverá, que ele está vivendo e de que ele vai viver a respeito da traição. E ele vence este processo. Nós vemos Jesus ainda falando com Judas, ministrando ao coração dele, partilhando a ceia, envolvendo ele em todo esse processo, amando de uma maneira espetacular. Nós podemos aprender aqui que, independente do que vivemos, podemos vencer. Seja uma traição, seja do que você esteja passando, seja aquilo que marcou o seu coração, ou que esteja marcando, seja uma notícia que te abalou, seja uma situação de um cônjuge que foi embora, que te deixou, que te abandonou. Eu quero te dizer que através de Cristo Jesus, você pode vencer esta situação. Você pode dar a volta por cima. Você pode sair vencedor, vencedora, clamando e pedindo a ajuda de Deus. O que acontece em sua morte, nós vemos o verso 36, 39 e 41, e o nosso quarto ponto. Jesus recorre à oração e à vigilância. Veja comigo o verso 36, que diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Veja comigo o verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos que o que antecede a morte de Jesus, ele recorre à oração. Naquele momento que não será fácil, naquele momento que Jesus sabe que ele terá que passar por tudo aquilo, ele recorre à oração. A oração é nada mais, e nós sabemos isso na prática, que é falar com Deus, que é abrir o seu coração para Deus, que é depositar tudo aquilo que você sente, que você pensa, que você deseja, é colocar as suas angústias, os seus desesperos, o seu quebrantamento, o seu choro diante do Senhor. Falar para o Senhor Deus aquilo que você tem passado, abrir o seu coração, pedir a ajuda, clamar por Ele, colocar diante dele aquilo que você tem vivido. E nós vemos aqui que Jesus vence e passa por esta situação da morte, não pela força do seu braço. Jesus vence toda essa situação pela força de Deus, aonde ele recorre através da oração. Jesus venceu tudo em oração. E assim não será diferente com a minha e com a sua vida. Nós temos que recorrer à oração. Esses dias eu ouvi do Espírito dizendo a mim: experimente usar a oração. E que isso fique em seu coração. Experimente usar a oração. Você verá o que Deus pode fazer. Você experimentará em sua casa, em sua vida, em seu ministério, em seu trabalho, aquilo que Deus pode fazer. Aquilo que era impossível pode se tornar possível através da oração. Experimente usar a oração. Posso te dizer, como testemunho, o que aconteceu comigo esta semana, entrando para medicar um paciente. Ela estava pronta para se jogar da janela. Quando eu entro, ela deposita aquele desejo e novamente me vem a oração. Oramos, aquela mulher aquietou, dormiu e depois abriu o coração ao desejo de ter vida, de conhecer algo. E aí pude colocar o projeto de vida, Jesus Cristo. Ontem, conversando com o irmão aqui da igreja, querido irmão Pedrinho, ele colocou que após o culto se sentiu angustiado, o seu filho viajando. Ele foi até o quarto, impulsionado por Deus, orar pelo filho. Naquele momento que ele estava experimentando a oração,
pedindo a Deus através da oração. Naquele mesmo momento, o seu filho viajando a trabalho daqui para São Paulo, a roda de uma carreta escapa daquela carreta, bate no para-brisa do filho, quebra tudo, acaba com o carro, atinge outros carros. O filho sai ileso. O filho liga naquele mesmo momento para ele, perguntando o que ele estava fazendo. Ele disse: eu estava orando pela sua vida, clamando pela sua vida, pedindo a Deus, ao meu Deus. E o filho conta a história do que havia acontecido. E ele ontem em lágrimas me disse: eu tenho certeza de que foi Deus que agiu. Eu tenho certeza, porque naquele momento eu estava orando. Experimente a oração, experimente orar, experimente colocar aquilo que você tem vivido diante do Senhor. E eu tenho absoluta certeza que tudo irá mudar. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor te guiará. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor te dará paz ao seu coração em meio às tribulações. Talvez tudo não será resolvido na mesma hora, mas eu tenho certeza que o Senhor te dará uma resposta. Ele não te deixará sozinho, Ele não te deixará sem uma resposta. Experimente usar a oração. Jesus usou a oração e nós vemos grandes benefícios. Nós vemos Jesus vencendo, nós vemos Jesus depositando aquilo que estava em seu coração diante do Pai, e Ele tem uma resposta. Ele vence a morte. Nós vemos também, para finalizarmos, o quinto ponto no verso 54 e 57, que diz assim: como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder. O verso 57 diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunidos os escribas e os anciãos. Nós vemos que aqui o quinto ponto, Jesus sabe do cumprimento das Escrituras. Jesus sabe que tudo aquilo que está acontecendo com ele não está acontecendo por obra do acaso. Não, Jesus sabe que faz parte do cumprimento da vontade de Deus. Estava profetizado, estava registrado através dos profetas, estava registrado no Antigo Testamento a respeito da vida dele, a respeito da morte dele. Estava registrado de que ele passaria por aquilo. Estava registrado nas Sagradas Escrituras que isso fazia parte do seu ministério, da sua vida. E Jesus aqui está cumprindo a vontade de Deus. Tudo aquilo que está na palavra de Deus se cumprirá sobre a minha e sobre a sua vida. Tudo que está na palavra de Deus nunca falhou e nunca falhará. Tudo aquilo que está registrado, tantos aqueles que creem como aqueles que não acreditam, acontecerá. Esses dias, um noticiário em um jornal conhecidíssimos, alguns cientistas que nem acreditam em Deus, eles chegaram à conclusão que nós estamos muito breve dos finais dos tempos. E aí eles colocaram: verdadeiramente acontecerá um apocalipse. Estamos falando de pessoas que não acreditam no mesmo Deus que acreditamos, mas eles estão dizendo aquilo que já está profetizado irá acontecer. Acreditando ou não acreditando, querendo ou não querendo, as palavras do Senhor, aquilo que está registrado na Bíblia, não falhará. Assim como não falhou na vida de Jesus. Ele sabia que esse momento chegaria, porque estava registrado e era cumprimento da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Quero deixar essa breve palavra nesta manhã ao seu coração, dizendo que nós podemos tirar daqui, desta passagem, daqui do que Jesus viveu, daqui do que Jesus experimentou, do que aconteceu antecedendo a morte de Jesus, nós podemos tirar estas lições. Nós podemos também saber do que irá acontecer conosco, nós podemos ser preparados, nós temos a ciência que nós podemos passar por momentos que não irá nos agradar, ou por momentos que nós não gostamos, mas podemos vencer através da oração, da vigilância. Nós também sabemos e podemos levar para a vida que o que está
como cumprimento na palavra de Deus irá se cumprir. Eu quero deixar para você nesta manhã, como conclusão, que nós possamos fazer como Jesus fez, recorrer ao Pai. E eu quero deixar aquilo que o Espírito Santo deixou claro ao meu coração e trazer ao seu coração, se assim for bom para você. Experimente orar. Experimente a oração. Vamos fazer isso nesta manhã? Vamos orar? Senhor, nós deixamos, Senhor, diante do Senhor o controle de nossas vidas. Colocamos tudo aquilo que temos, Senhor. Família, casa, saúde, ministério, trabalho, escola. Senhor, nós colocamos diante do Senhor e sabemos que a Tua boa e perfeita vontade será realizada. Senhor, nos momentos de angústia, de desespero, nos momentos que nós enfrentamos tantas notícias, que nós possamos fazer como o Senhor fez, recorrer à oração, ir aos pés do Senhor, abrir os nossos corações, clamar em oração, experimentar o poder da oração, e vemos, Senhor, que nós teremos sim uma resposta. Senhor, que nós possamos continuar sempre crendo que a palavra de Deus se cumprirá, que ela não voltará atrás, que ela não falha. Senhor, nós cremos em Tua palavra e continuamos crendo até o final. Nada vai roubar as Tuas promessas, Satanás, as lutas, os problemas. Não, Senhor, nós continuamos crendo, porque a Tua palavra não falha, ela permanece para sempre. Porque a Tua palavra é uma pessoa, ela é Cristo Jesus, que nós possamos recorrer ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Eu abençoo aqueles que ouviram, aqueles que terão ainda acesso a essa mensagem, que possam ser instruídos, tocados e que possam experimentar o poder da oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, Deus abençoe sua vida, que você tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.